Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender da hora que você está vendo esse vídeo, a gente vai continuar corrigindo, né, o exercício de renal, tá? Então, a gente parou na 31, vamos recomeçar na 32. Dentre as assertivas abaixo, assinala que contém apenas alimentos que alcalinizam a urina, ou seja, do bem esses alimentos, no sentido de que vai reduzir, quanto mais alcalina a urina, menor o risco, né, de formação de cálculo. Aí a gente tem a letra A, aves, carnes e leite. Então, aves e carnes acidificam, né? Aí nós temos a letra B, a gente tem queijo, que também acidifica, e peixe também, que acidifica. Na letra C, a gente tem as frutas, né? E vegetais e leite, então eles alcalinizam. A letra D, a gente tem leite e frutas, mas a gente tem crustáceos, né? Geralmente as carnes e crustáceos, eles acidificam, né? E aqui o queijo também acidifica, né? Então, onde tem um slide lá na aula de renal, a parte 2, né, onde tem nefrolitíase, que tem direitinho quais são os alimentos que acidificam, que são básicos e os que neutralizam, tá? Então, a letra correta é a letra C, né? Frutas, vegetais e leite, certo? 33. Em relação à nutrição dos pacientes portadores de cálculo renal, assinala a alternativa correta. A incorreta, né, que é a falsa. Apenas 10 a 15% do oxalato urinário provém de oxalato da alimentação. Verdadeiro. Né? Então, a gente também produz endogenamente oxalato. Aí tem a restrição de cálcio na dieta deve ser indicada de forma nenhuma. A quantidade de cálcio deve ser normal, né? 1000 miligramas. Por quê? Porque o oxalato, ele tem um poder aliás, o cálcio tem um poder de se ligar ao oxalato e ele pegar esse oxalato e levar para as fezes. Esse cálcio tem esse poder, né? Então, se você põe pouco cálcio, né? Então, o que acontece? Esse oxalato, ele não vai para as fezes e vai diretamente, a absorção dele é mais rápida e chega rapidamente também na urina para formar o oxalato de cálcio, que é o cálculo mais, como eu posso dizer, mais comum, né, entre todos os cálculos que existem. Cálculo renal, né, entre os tipos de cálculo renal. Letra C, a redução de sal e os alimentos ricos em sal é indicado? Sim, né? Então, por quê? Por conta justamente daquela ativação também da bomba só de potássio e também eles acidificam. O sal, né? E o excesso de proteína, principalmente das carnes, acidifica também a urina. O excesso de proteína animal aumenta a excreção do cálcio urinário, verdadeiro, porque geralmente cálcio é derivado de proteína também. Do ácido úrico, que também é derivado de proteína urinário, e reduz o citrato urinário. Verdadeiro, né? Então, a gente viu que o citrato, ele é benéfico. E a ação dessa proteína, né? Tudo isso, quando acidifica, diminui a ação do citrato, tá? A hiperuricosúria, né? A presença de ácido úrico, né? Na urina, só ocorre quando a ingestão de alimentos ricos em purinas é superior a 175 miligramas dia. Então, os alimentos ricos em purinas são as vísceras, né? Fígado, né? Essas vísceras, quando ela é ingerida acima de 175 miligramas, de fato, ela tem uma ação maléfica, né? De tanto acidificar, como também, né, aumentar essa quantidade de ácido úrico. Por isso, até quando o paciente tem gota, que é uma inflamação promovida pelo excesso de ácido úrico, a gente também reduz essas purinas, né, que estão presentes nas vísceras, principalmente. 34, né? O pH urinário constitui um dos fatores predisponentes na formação de cálculos renais. Portanto, a acidez e a alcalinidade na ingestão dietética devem ser consideradas. Assinale os alimentos que são neutros em relação ao pH urinário. Gente, como eu falei para vocês, lá no slide tem a relação, né, de quem é neutro e quem não é. E aí, dentre os... Aí tem ali peixe,
macarrão, lentilha e pão integral. Falso, né? Porque o peixe, ele não é neutro, né? Ele é ácido, né? Aí tem aí banana, geleia, beterraba, caqui. Não é. Isso aqui entra mais aqui como alcalino. Aí temos aí a letra C, né? Aveia, bacon, amendoim, nozes. Então aqui entra como acidificação, né? Como promove a acidificação da urina. Lembrando que não é se o alimento é ácido ou não é ácido, é em relação à urina, quem deixa a urina ácida ou não. Aí tem aqui araruta, mel, margarina e tapioca. De fato, são os exemplos de alimentos neutros, né? Que não vão formar cálculo renal. Sim, verdadeiro, letra D. E aí tem feijão, batata, espinafre, acerola. Não, essas frutas cítricas aqui, elas entram como alcalino. Então, falso. Tá? Então, a resposta correta é a letra D. Certo? 35. O citrato atua como importante inibidor da formação de cálculos renais. A condição relacionada a seguir aumenta a excreção de citrato urinário. Ou seja, o indivíduo ele vai excretar, né, ainda mais como eu posso dizer, esse citrato. Então, em qual situação isso acontece? Aí tem ingestão reduzida de potássio e de vitamina C. Aí, letra B, ingestão elevada de carboidratos simples. E a letra C, ingestão elevada de potássio dietético e alimentos pobres em oxalato. E a letra D, ingestão elevada de proteína animal e alimentos ricos em purinas. E ingestão elevada de proteína vegetal e alimentos ricos em purina. Então, o interessante para responder essa questão é se você colocar aqui se é bom ou se é ruim, tá? Então, por exemplo, ingestão reduzida de potássio. A gente viu que potássio, ele tem o poder de dissolver, né, o cálculo. Então, alimentos como água de coco, kiwi, melão, né, eles têm esse poder de dissolver. Então, ingestão reduzida de potássio e de vitamina C, que a gente viu que é vitamina C em excesso, também forma cálculo, né, acima de 2.000 miligramas, isso é uma coisa boa ou ruim? Boa, tá? Então, vou deixar aqui. A ingestão elevada de carboidratos simples, isso é uma coisa boa ou ruim? Ruim, né? Ela é péssima, né? Então, por exemplo, sim, gente, eu não sei se eu falei errado aqui, reduzir potássio é ruim, né? Então, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Por quê? A gente viu que, como eu falei anteriormente, o potássio, ele dissolve, né? Ele tem o poder de dissolver o cálculo. Então, ele é uma coisa boa. Então, se você reduz potássio, isso é ruim. Então, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Tá? Ingestão elevada de potássio, isso é ótimo. E alimentos pobres em oxalato, maravilhoso. É verdadeiro isso aqui, né? Então, a ingestão elevada de proteína animal e alimentos ricos, ingestão elevada, isso é ruim. Ingestão elevada de proteína é ruim. Ingestão elevada de proteínas vegetal e alimentos ricos em oxalato, ruim. Então, ele quer que você marque a boa. Então, a boa seria a letra C. Tá? Aí tem aqui a 36. Nutriente que tem efeito sobre a maioria dos parâmetros urinários, envolvendo na formação de cálculos, né, de litíase urinária. Então, aí ele está falando assim, quem é que, desses nutrientes aí, quem é que é mais propício a formar cálculo, né? Então, assim, aqui a vitamina D, não tem nada a ver. Aqui a gente tem digamos assim, né? Os outros poderiam contribuir, né? Mas ele quer saber do que mais envolvidos, né? Então, a maioria dos parâmetros urinários envolvidos na formação do cálculo urinário Então, a maioria dos cálculos é por ingestão de proteína. Por quê? Porque ela tem o maior poder de acidificar, né? Principalmente as carnes, né? E as vísceras de acidificar a urina. E essa urina ácida faz com que como eu posso dizer, esse cálculo seja formado, o cálculo renal seja formado com maior facilidade, tá?
Agora vamos para a questão 37. É isso? Tá. Na condição de nefrolitise é recomendado redução da ingestão de cálcio, jamais, né? E colocar 800, menos que 800, não. A recomendação é 1.000 miligramas. Então, isso é uma coisa ruim, cálcio. Restrição severa da ingestão de oxalato. Veja, você vai, de fato, reduzir o oxalato, mas não de maneira severa. Você vai reduzir a 150 miligramas dia, tá? C, a ingestão de alimentos ricos em potássio, maravilhoso. A gente tem que colocar, como a gente já discutiu nas questões anteriores. Veja que as questões de residência sempre se repetem, né? Então, é treino, treino, treino. Então, realmente, a ação do potássio é maravilhoso. Quanto mais potássio, maior a absorção desse cálculo verdadeiro. Reduzir a ingestão de alimentos ricos em pirimidinas. Pirimidinas não, purinas. Isso aqui foi uma pegadinha. Restrição da ingestão de alimentos fontes, né, de vitamina C. Não, a vitamina C ela é benéfica, tá? Então, a vitamina C ela tem o poder, né, de alcalinizar a urina. Agora, se a gente ingere acima de 2.000 miligramas, né? Por exemplo, tem aquele comercial lá, Tajifor C. Lá tem 1.000 miligramas. Se você toma 2 Tajifor C e ainda por cima ingere, tem uma ingestão de frutas cítricas, pelo menos uma diária, você ultrapassa a recomendação da vitamina C e você tem cálculo renal. Então, o problema da vitamina C é o excesso dela, mas se ela tiver na quantidade correta, não tem problema. Então, não é para restringir, não. É deixar na quantidade normal, igual o cálcio. Bom, agora nós vamos para a questão 38, né? Os cálculos do trato urinário superiores são predominantemente de cálculos complexados com oxalato ou fosfato. O principal inibidor da formação desses cristais é o citrato, que tem origem no metabolismo celular e na ingestão alimentar. Uma dieta normal contém aproximadamente 4 gramas de citrato por dia. Assinala a alternativa que contém as principais fontes alimentares de citrato. Adorei. Gente, onde é que eu encontro mais citrato? A fonte de citrato são as frutas cítricas e leites e derivados, né? Isso tem lá no slide. Então, as frutas cítricas. Por isso que é interessante, a gente falou da laranja, né? Então, a gente falou desse benefício do tomate, né? Então, as frutas cítricas em si, elas têm mais citrato. E os leites também, derivados, também têm mais citrato, certo? Então, vamos lá. 39, né? A formação de cálculo no trato urinário é um fenômeno multifatorial que resulta na supersaturação urinária, nucleação, agregação, retenção e crescimento de cristais. A dieta exerce um papel importante nesse processo, razão porque ela deve ter oferta de cálcio reduzido, não, porque aumenta a chance de cálculo, né? Como a gente viu, tem que deixar na quantidade normal, 1.000 miligramas. Oxalato aumentar de forma nenhuma, né, minha gente? Uma das principais tipos de cálculo é o excesso, né, de oxalato, é até 150 miligramas. Citrato diminuído, não, a gente tem que aumentar citrato. A gente acabou de resolver uma questão mostrando que as frutas cítricas e o leite derivados, eles vão ajudar, né, a dissolver o cálculo. Aí tem a proteína com 50%, proteínas com 50% de proteínas com 50% de proteínas de alto valor biológicos e purinas aumentadas não, né, gente? As vísceras acidificam demais, é uma das que mais acidifica. Então, a resposta correta é letra D. 40, né? Gente, não é uma questão que tem a ver com o assunto. Então, eu só vou dar o gabarito assim, só para a gente ter uma noção, porque isso aí é com alimentos funcionais. Vocês têm uma disciplina eletiva, né? Só sobre isso, sobre alimentos funcionais. Mas, assim, é para marcar qual da alternativa incorreta quando é feita a relação entre o composto e sua fonte e propriedade funcional, né? Então, o licopeno, ele é antioxidante, tá verdadeiro, tem na melancia. Ácido gálico
tem na berinjela e previne algumas formas de câncer também, porque ele é antioxidante. Antocianina reduz peso corpóreo? Não, a antocianina ela é antioxidante, né? E vegetais verdes escuros, não. Ela está nos alimentos roxos, né? Então, ele que a incorreta seria a letra C, tá? Tem também nos vermelhos também antocianina, mas verde, não. O que tem no verde é o glicosinolato, é um tipo de... que ele tem uma ação detox, né? Que está dentro dos vegetais verdes escuros. Não tem uma ação detox fortíssima em cima do fígado, principalmente. Mas... Castanha do Pará, minha gente. Gente, castanha do Pará. Qual o principal nutriente que tem na castanha do Pará? Com certeza, o calipso. É o selênio, né? Então, maior a função dele é antioxidante, rejuvenescedor, reduz chance de câncer. Então, não tem o que discutir. E aqui está falando sobre a biomassa de banana verde, que é um tipo de amido resistente. Tá? Então, fechou aqui. Então, agora a gente vai para 43. Uma das complicações que ocorrem na doença renal, mesmo em tratamento dialítico, é a hiperpotassemia, então, potássio elevado. Para essa condição, todas as orientações abaixo são necessárias, com exceção de uma delas, a sinálise, ele quer a incorreta. Todos os legumes e hortaliças, né, devem ser cozidos para prover significativa perda de potássio. Veja, todas não, né? A cozida, por exemplo, se for crua, ela não precisa, né? Geralmente a crua, ela tem baixo potássio. Então, está falso. Não seria todos, né? Seria os cozidos. Então, não é todas as hortaliças que vai, não. Né? As hortaliças, por exemplo, as verduras cruas, não tem como a gente botar dentro d'água, né? Tem que botar o alface dentro d'água, o tomate dentro d'água. Então, letra A. Então, o consumo máximo de 3 porções dias do grupo das frutas, com pequena a média quantidade de potássio, como abacaxi, maçã, morango, laranja-lima. Verdadeiro, tá? Porque a laranja-lima tem menos, morango tem menos, maçã tem menos, abacaxi tem menos potássio. Tem de média, né? Média para baixo. O consumo máximo de 3 porções dos grupos de hortaliças com pequena e média quantidade de potássio, como pimentão, tomate e repolho. Verdadeiro. Consumo máximo de 1 ou 2 porções dos grupos das frutas com elevada quantidade de potássio, como abacate, laranja, pera e mamão. Veja, isso aí, gente, é se o paciente ele tem se ele, por exemplo, a fruta que ele gosta é laranja pera. A gente sabe que é um alimento rico em potássio. Se é a única fruta que ele gosta, sempre que eu digo, nós não somos uma calculadora. O paciente pode comer melão, mesmo sendo rico em potássio? Pode. Agora, tu vai diminuir o quê? As porções. Então, virou de 1 a 2 porções. Se a única fruta que ele come é banana, por que não deixar 1 porção por dia? Tá? Então, é basicamente isso. Não consumir caldo de feijão, frutas secas, chocolate e achocolatados, né? Então, por vários motivos, né? Um deles seria principalmente o potássio, né? Esses alimentos, eles são ricos em potássio. Então, é interessante que, por exemplo, o potássio do feijão, querendo ou não, o feijão, ele é muito rico em potássio. Então, se você não descartar esse caldo, vocês entendem que além do cálcio, o potássio, perdão, do feijão, vai ter também do caldo. Então, não é interessante. Então, tá verdadeiro. Vamos lá. 44, né? Em relação a qual é o aporte proteico diário para um paciente com doença renal crônica diabética tipo 1, em estágio não catabólico, com controle glicêmico e sem necessidade de diálise. Então, veja, a diabetes, gente, é sempre, paciente renal crônico e diabético, é sempre dieta normoproteica, de 0,8 a 1,2.
Porém, se ele tiver compensado, o que é um compensado? Ele tiver direitinho, pode judiar dele. Lembra que eu disse na aula, eu disse, pode judiar, pode diminuir a proteína dele? Então, a gente pode, né? Se não lembra, volta para o vídeo da aula de renal. Então, você pode judiar mais um pouquinho dele, né? Então, por exemplo, aqui eu posso judiar dele, reduzir a proteína dele, por quê? Porque ele não tem necessidade de diálise. A glicemia, esse é o principal, gente. A glicemia está normalizada, está controlada. E ele não está em catabolismo, não está perdendo músculo. Então, eu posso fazer uma dieta hipoproteica. E a única que bate aí como hipoproteica é a letra B. Ah, Paula, por que não pode ser a letra D? E tá doido colocar 0,4 no paciente? Não existe. O mínimo é 0,6. Entre 0,6 e 0,75. Essa é a margem. Ah, Paula, mais uma vez você disse que pode botar 0,3, né? Um cetoácido, né? Lembra, acho que esse exercício eu dividi ele em 3 partes, porque ele é gigante. Na primeira parte, quando eu falei, né, do 0,3, a gente não se usa muito isso na prática. E se usar o 0,3, você vai ter que colocar cetoácido, né, que é um composto carboidrato que rouba o grupamento amino, né, e aminoácidos essenciais. Aí não está falando em nada. Então, 0 é a letra B, tá? 44, letra B. Eita, exercício grande. Estamos nas 2 últimas agora, né? Bom, 45. Qual exame laboratorial é considerado um marco para diagnóstico clínico na nefropatia diabética? Minha gente, como é que eu identifico uma nefropatia diabética? A gente já respondeu isso no exercício anterior. É a presença de microalbuminúria ou macroalbuminúria. É a presença de albumina na urina, né? E aí, consequentemente, a resposta correta é a letra B, tá? 46. Um aumento da ingestão de proteína está relacionada principalmente ao aumento da excreção de qual nutriente? Veja, na minha opinião, isso aí deveria ser anulado, né? Porque aí tá dando muita margem. Então, assim, primeiro, né? Eu tiraria selênio e zinco, porque não tem nada a ver com cálculo. Né? Então, sobre esses 3. Aí tem lá, um aumento na ingestão de proteína está relacionado principalmente ao aumento da excreção urinária. Então, assim, como sódio também não é fonte proteica, também descartaria. Então, você ficaria entre o fósforo e o cálcio. Só que, minha gente, quando eu coloco, digamos assim, fósforo para o paciente, proteína para o paciente, eu não tenho fósforo na urina. Eu tenho fósforo aumentado no sangue, tá? Agora, quando eu coloco muito cálcio, né? Eu não aumento ele no sangue, eu aumento a excreção urinária. Então, a resposta correta é a letra B. Bom, fechamos esse exercício e agora vamos para o próximo exercício, que eu acho que tem um último, que é de síndrome metabólica, que a gente não corrigiu, tá? Então, se você não fez, faça antes de ver o vídeo para treinar, certo? Beijo, me liga. Onde é que eu finalizo aqui, que eu nunca sei, né? Mas é assim mesmo. A gente aprende. Aqui, achei.